Você não entende. Aqui não é lugar para gente como você. A voz da gerente ecoou pelo saguão inteiro. Todos pararam. Funcionários, clientes, visitantes. O silêncio caiu como um tapa. O faxineiro estava ajoelhado no chão, pano na mão, limpando uma mancha invisível no mármore brilhante. Uniforme simples, gasto pelo tempo. O rosto cansado denunciava alguém que já tinha sido humilhado mais vezes do que conseguia contar. Eu só estava fazendo meu trabalho, ele disse em voz baixa. A gerente cruzou os braços impaciente. Seu trabalho é limpar, não circular por áreas importantes, não encarar as pessoas, muito menos encostar nos elevadores sociais. Alguns funcionários trocaram olhares desconfortáveis. Você acha que alguém aqui quer ver um faxineiro sujo no meio do prédio? Ela continuou. Isso aqui é frequentado por gente rica, executivos, empresários, não por quem vive contando moeda. A palavra humilhação queimou. O homem abaixou a cabeça. Respirou fundo. Desculpa, murmurou. Não vai acontecer de novo. Mas ela não parou. Claro que vai. Gente assim sempre erra, sempre depende de empréstimo, de favor, de Pix para sobreviver. O faxineiro apertou o pano com força. Eu não pedi nada para ninguém, disse ele com dignidade. Só respeito. Ela riu. Respeito se conquista, e claramente você não conquistou nada na vida. Alguns presentes sentiram o estômago revirar. Um estagiário deu um passo à frente, mas recuou com medo. A gerente apontou para a porta de serviço. Sai da minha frente agora, antes que eu mande te mandarem embora. O homem se levantou devagar, olhou ao redor. Vidros caros, mármore importado, pessoas de terno falando sobre dinheiro, contratos, investimentos. Ele respirou fundo e disse algo que ninguém esperava. Engraçado ouvir isso, justamente aqui. A gerente franziu a testa. O quê? Ele levantou os olhos. Porque tudo isso, disse olhando para o prédio, existe por causa de uma decisão minha. Risos surgiram. Olha só, ela debochou. Além de faxineiro, agora é milionário também? O homem não sorriu. Não, respondeu calmamente. Eu sou o dono. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. O riso morreu no ar. Ninguém achou graça. A gerente ainda tentou sustentar o deboche, mas sua voz saiu mais fina. Dono, ela repetiu. Você acha mesmo que alguém rico, um milionário, ia estar limpando o chão? O faxineiro não respondeu de imediato. Ele apenas tirou o crachá do uniforme e virou ao contrário. O nome não estava ali. A gerente franziu a testa. O que é isso? Um joguinho psicológico? Não, ele disse calmo. É anonimato. Alguns executivos começaram a cochichar. Um deles reconheceu o rosto. Espera, murmurou. Eu já vi esse homem antes. O faxineiro caminhou lentamente até a recepção. Você sabe quanto custa manter esse prédio funcionando por mês? Perguntou ele. Claro que sei, a gerente respondeu nervosa. Eu sou a gerente geral. Então sabe, ele continuou, que o aluguel do último andar não paga nem metade da folha de pagamento. Ela engoliu seco. Sabe também, ele disse, que esse prédio só não fechou durante a crise porque alguém colocou dinheiro do próprio bolso. O silêncio cresceu. Um aporte feito sem pedir empréstimo, sem banco, sem investidor. Um Pix direto numa madrugada de domingo. Um diretor arregalou os olhos. Esse Pix, ele murmurou, foi assinado por você? O faxineiro assentiu levemente. A gerente sentiu o chão escapar. Isso é impossível, ela sussurrou. Você não parece rico? Ele completou. Eu sei. É exatamente por isso que eu faço isso. Ele encarou todos, porque quando acham que eu não sou ninguém, mostram quem realmente são. A tensão era sufocante, e a verdade ainda não tinha sido totalmente revelada. O faxineiro respirou fundo. Não havia raiva em seu rosto, havia memória. Antes de ser chamado de milionário, começou ele, eu fui chamado de inútil, de fracassado, de invisível. A gerente tentou interromper. Isso não prova nada. Prova sim.
Ele respondeu firme. Prova que você fala antes de ouvir. O salão estava imóvel. Há 20 anos, continuou, eu dormia em um quarto de 3 metros quadrados. Trabalhava de dia, estudava à noite e vivia contando dinheiro para saber se dava para comer. Alguns funcionários se entreolharam. Pedi empréstimo em banco, em amigo, em familiar. Ouvi não mais vezes do que você já disse bom dia. Ele deu um pequeno sorriso triste. E sabe o que todos tinham em comum? O jeito como olhavam para mim, como se eu não fosse nada. A gerente começou a suar. Quando eu finalmente fiquei rico, prometi uma coisa a mim mesmo. Ele continuou. Nunca me tornaria alguém que mede pessoas pelo que elas aparentam ter. Ele apontou para o chão. Por isso eu limpo, por isso eu observo, porque é aqui embaixo que a verdade aparece. Um dos diretores pigarreou. O senhor, então, sempre esteve aqui? Sim, respondeu ele. Todos os dias. Ouvindo, vendo, sendo humilhado sem que ninguém soubesse quem eu era. A gerente sentiu o estômago revirar. E hoje, ele completou, você passou do limite. Ele a encarou diretamente. Você não me humilhou só a mim. Humilhou tudo o que esse prédio diz representar. O peso daquela frase caiu como uma sentença, e o julgamento estava só começando. A gerente tentou recuperar o controle. Mesmo que tudo isso seja verdade, disse ela, ajeitando o blazer, eu estava apenas cumprindo regras. Existe hierarquia, existe imagem. O faxineiro sorriu de canto. Imagem, repetiu. É sempre essa palavra. Ele caminhou lentamente até o centro do saguão. Você sabe por que eu nunca apareço em reuniões? Porque nunca uso meu nome nos contratos. Ela permaneceu em silêncio. Porque liderança não precisa de palco, precisa de caráter. Alguns executivos baixaram a cabeça. Você falou de gente rica, de status, de aparência. Ele continuou, mas esqueceu da única coisa que sustenta um lugar como esse. Respeito. Ele virou-se para o diretor financeiro. Diga a eles quem autorizou o último aporte. O diretor respirou fundo. Foi ele, disse. Um aporte de 7 dígitos, dinheiro próprio, sem empréstimo. Um Pix feito direto para a conta da holding. Um murmúrio atravessou o saguão. A gerente empalideceu. Você falou em mandar embora alguém que mantém esse prédio de pé, disse ele, olhando fixamente para ela. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sabe qual é o problema do poder? Ele continuou. Ele dá voz a quem nunca aprendeu a ouvir. Ele fez um gesto simples. Agora, quero que você escute. Ele se virou para os funcionários. Quantos aqui já se sentiram humilhados por causa dela? Um braço se levantou. Depois outro. Depois mais um. O rosto da gerente perdeu toda a cor. Isso não é um ataque pessoal, ele disse. É um espelho. E o reflexo era cruel. O faxineiro respirou fundo. Por um instante, o prédio luxuoso pareceu desaparecer. Antes de vocês me verem aqui, disse ele, eu fui como muitos que passam despercebidos todos os dias. Ele apoiou a mão no carrinho de limpeza. Trabalhei em obras, cozinhas, depósitos. Já dormi em alojamentos sem janela. Já cheguei em casa contando moedas para ver se tinha dinheiro suficiente para comer no dia seguinte. O silêncio era total. Teve uma época, continuou, em que eu dependia de Pix de amigos para sobreviver. Não porque eu era preguiçoso, mas porque ninguém queria dar uma chance a alguém sem aparência. A gerente sentiu um nó na garganta. Pedi empréstimo em banco, ele disse. Negado. Pedi ajuda a empresários. Riram da minha cara. Ele levantou os olhos. E sabe o que mais doeu? Não foi a falta de dinheiro, foi a humilhação. Alguns funcionários engoliram seco o jeito que falavam comigo, como se eu fosse descartável, como se não tivesse futuro. Ele respirou fundo. Naquele tempo, eu prometi uma coisa. Se um dia eu fosse rico, jamais pisaria em alguém para me sentir maior. Ele olhou diretamente para a gerente. Hoje, você fez exatamente isso. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Você me chamou de invisível, de ninguém. Mas eu já conhecia esse lugar. Ele bateu levemente no próprio peito.
porque todo milionário de verdade já foi um humilhado um dia. A frase ecoou pelo saguão. E agora, o julgamento precisava acontecer. O faxineiro deu alguns passos à frente. Quero que todos prestem atenção, disse ele com voz firme, porque isso não é sobre mim. É sobre o que vocês toleram todos os dias. O saguão estava lotado. Ninguém se mexia. Quantas vezes vocês viram alguém ser tratado assim? Ele apontou para o próprio uniforme. E fingiram que não era com vocês? O silêncio respondeu. Quantas vezes acharam normal alguém ser humilhado só porque ganha menos? Só porque limpa, serve ou carrega peso? Um funcionário apertou os punhos. A humilhação só continua existindo, ele continuou, porque sempre tem alguém que acha que não é problema seu. Ele voltou-se para a gerente. Você falou de regras, de imagem, de gente rica, mas nunca falou de humanidade. Ela tentava segurar o choro. Você sabe qual é a diferença entre autoridade e abuso? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça negativamente. Autoridade protege, abuso pisa. Ele fez um gesto simples para o diretor administrativo. Traga o contrato dela. O homem obedeceu, visivelmente tenso. A gerente sentiu o coração disparar. Hoje, disse o faxineiro, todos vão entender que cargo nenhum dá direito de humilhar. Ele respirou fundo. Porque o prédio pode ser meu, o dinheiro pode ser meu, mas a dignidade, essa pertence a todos. A decisão estava prestes a ser tomada, e ninguém ali esqueceria. O diretor administrativo segurava o contrato com as duas mãos. É só assinar, disse em voz baixa. A demissão pode ser feita agora. A gerente respirava com dificuldade, o rosto vermelho, os olhos marejados. Todos esperavam o mesmo desfecho. O faxineiro, agora já claramente reconhecido como milionário, ficou em silêncio por alguns segundos. O tempo suficiente para o peso da cena esmagar o orgulho de quem assistia. Não, disse ele finalmente. O diretor ergueu o olhar, surpreso. Como assim, senhor? Guarde o contrato. Um murmúrio percorreu o saguão. A gerente levantou os olhos, confusa. Hoje você não será demitida, ele continuou. Alguns funcionários se entreolharam, incrédulos. Mas não confunda isso com perdão imediato, ele acrescentou, porque justiça não é vingança, é aprendizado. Ele caminhou até ela. Você sabe qual foi a pior parte da humilhação que sofri hoje? Ela balançou a cabeça trêmula. Não foi o que você disse, foi o exemplo que deu. Ele se virou para os funcionários. Liderança não é mandar, é servir. E quem nunca aprendeu a servir, não sabe liderar. Ele voltou o olhar para a gerente. A partir de amanhã, você deixa o cargo de gerente. O ar sumiu do pulmão dela. Mas, ela tentou falar. Calma, ele interrompeu. Você não está sendo mandada embora. Ela engoliu seco. Você vai trabalhar um mês inteiro como auxiliar de limpeza. O choque foi geral. Mesmo uniforme, mesmo horário, mesmo salário pago por Pix, como qualquer outro funcionário. Ele se aproximou um pouco mais. Quero que você sinta todos os dias como é ser ignorada, como é ser vista como ninguém. A gerente começou a chorar, porque só entende o peso da humilhação. Quem já esteve do lado de baixo? A lição estava lançada. O uniforme era simples, sem blazer, sem salto, sem crachá de poder. A ex-gerente se olhou no espelho do vestiário e sentiu um nó na garganta. Ali não havia status, só realidade. No primeiro dia, ninguém a cumprimentou. As pessoas passavam por ela como se fosse invisível. Alguns desviavam o olhar. Outros sequer percebiam sua presença. Ela empurrava o carrinho de limpeza pelos mesmos corredores onde antes caminhava de cabeça erguida, dando ordens. Limpa aqui também, disse um executivo, sem sequer olhá-la no rosto. Ela obedeceu. Cada comando simples parecia mais pesado que qualquer bronca. No intervalo, sentou-se sozinha. As mãos ardiam, o corpo doía. É isso, pensou. É assim que eu fazia os outros se sentirem.
Nos dias seguintes ouviu comentários. Oh, pelo menos tem dinheiro garantido no fim do mês. Gente assim devia agradecer qualquer trabalho. As palavras atravessavam como lâminas. Ela lembrou do faxineiro, do tom de voz, do olhar baixo. Agora era ela quem evitava levantar os olhos. O milionário observava tudo à distância, sem humilhar, sem interferir. A vida estava ensinando por ele. Era fim de tarde quando algo aconteceu. Ela estava limpando o corredor do subsolo quando ouviu uma voz trêmula. Moça, você sabe onde fica o banheiro? Era um senhor simples, roupas gastas, olhar cansado. O mesmo olhar que ela ignorava antes. Ela hesitou por um segundo. Depois respirou fundo. Eu te acompanho, respondeu. Caminharam juntos. Eu venho aqui tentar um serviço, ele disse, mas sempre me mandam esperar. Às vezes nem respondem. O peito dela apertou. Eles tratam a gente como se fosse invisível. Ele continuou, sem rancor. Mas a gente só quer trabalhar. Ela sentiu os olhos marejarem. O senhor não é invisível, disse com a voz falhando. E não merece ser tratado assim. Ele sorriu, surpreso. Obrigado. Pouca gente fala isso. Naquele instante, ela entendeu. Não era sobre cargo. Não era sobre dinheiro. Não era sobre ser rico ou pobre. Era sobre humanidade. Naquela noite, em casa, ela não conseguiu dormir. A cena se repetia na mente. O faxineiro ajoelhado, ela gritando, as pessoas olhando. Eu me tornei aquilo que eu sempre odiei, sussurrou. Pela primeira vez, o peso da humilhação não era punição, era aprendizado, e algo dentro dela começou a mudar. O saguão estava cheio naquela manhã. Executivos conversavam sobre números, contratos, dinheiro entrando e saindo, metas e lucros. Ela empurrava o carrinho de limpeza quando o viu. O faxineiro, o milionário. Ele conversava calmamente com 2 diretores. O coração dela acelerou. Durante dias, ensaiou aquele momento em silêncio. Mas agora, não havia mais como fugir. Ela respirou fundo e se aproximou. Senhor, disse com a voz baixa. Ele virou o rosto. Pode falar. O prédio inteiro parecia prender a respiração. Eu não vim pedir meu cargo de volta, começou ela. Nem pedir favor. Eu vim pedir desculpas. Os diretores se entreolharam. Eu te humilhei, continuou ela. Te tratei como se você não fosse nada. Como se dinheiro definisse valor. E isso diz mais sobre mim do que sobre você. Os olhos dela marejaram. Trabalhar aqui embaixo me mostrou quem eu me tornei e quem eu não quero mais ser. O silêncio era pesado. O milionário a encarou por longos segundos. Você sabe por que eu não revelo quem sou? Perguntou ele. Ela balançou a cabeça. Porque o respeito verdadeiro aparece quando ninguém acha que precisa fingir. Ele respirou fundo. Você errou feio, disse ele, mas fez algo raro. Ela esperou. Você reconheceu o erro e mudou. Alguns funcionários começaram a chorar discretamente. E isso, ele completou, vale mais do que qualquer pedido de empréstimo ou transferência por Pix. O pedido estava feito. Agora, faltava a decisão final. O milionário respirou fundo antes de falar. Reúnam todos, pediu ele aos diretores. Funcionários, gestores, terceirizados, todos. Em poucos minutos, o saguão estava cheio. Pessoas que nunca se misturavam agora dividiam o mesmo espaço. O que aconteceu aqui dias atrás, começou ele, não foi um simples desentendimento. Foi uma humilhação pública. O silêncio era absoluto. E não foi a primeira, continuou. Só foi a primeira vez que alguém importante estava disfarçado de ninguém. Alguns engoliram seco. Esse prédio se orgulha de números, de dinheiro, de gente rica circulando pelos corredores, ele disse. Mas esqueceu de algo básico, dignidade. Ele apontou para a ex-gerente. Ela errou, foi cruel, foi arrogante, humilhou quem achou que não tinha valor. Ela abaixou a cabeça. Mas fez algo que poucos fazem, ele continuou. Aprendeu. Ele se virou para todos. Eu posso comprar prédios, posso investir milhões sem precisar de empréstimo, posso fazer um Pix que muda a vida de alguém em segundos. Alguns assentiram. Mas não posso comprar caráter. Ele respirou fundo. Por isso,
Minha decisão é simples. Todos prenderam a respiração. Ela não voltará ao antigo cargo. O coração dela afundou. Mas também não será descartada. Ele caminhou até ela. Você vai assumir uma nova função. Treinamento humano. Murmúrios surgiram. Vai acompanhar cada funcionário novo. Vai contar essa história. Vai garantir que ninguém seja humilhado aqui dentro novamente. Ela levantou os olhos surpresa. Se falhar, ele completou, não será por falta de dinheiro, mas por falta de humanidade. O prédio inteiro entendeu. A decisão estava tomada. Faltava apenas o fechamento final. O prédio voltou à rotina. Pessoas entravam e saíam. Elevadores subiam e desciam. Reuniões continuavam falando de números, metas, dinheiro, mas algo havia mudado. Agora, quando alguém de uniforme simples passava, era visto. Agora, nomes eram perguntados. Agora, respeito era regra, não exceção. A ex-gerente caminhava pelos corredores com postura diferente. Não de poder, mas de consciência. Em cada treinamento, ela repetia a mesma frase. Aqui, ninguém vale pelo cargo. Ninguém vale pelo salário. Ninguém vale pelo que tem no bolso. O milionário observava à distância. Discreto, sem holofotes, sem aplausos. Certo dia, um funcionário novo perguntou: é verdade que o dono já trabalhou aqui como faxineiro? Ela sorriu. É verdade que ele quis descobrir quem as pessoas eram, quando achavam que ele não era ninguém. Na saída, o milionário parou por um instante no saguão, o mesmo lugar onde havia sido humilhado. Olhou ao redor. Nada precisava ser dito, porque a maior riqueza não estava nos contratos, nem no Pix, nem nos investimentos feitos sem empréstimo. Estava na mudança silenciosa. Ele caminhou até a porta, sem ser reconhecido, sem ser bajulado, livre, porque o verdadeiro rico não é quem tem muito dinheiro, é quem nunca precisa humilhar ninguém para se sentir grande. Lição final. Nunca julgue alguém pela aparência. Nunca trate alguém como invisível, porque hoje você pode estar no alto e amanhã do outro lado. Se essa história te fez refletir, se inscreva no canal. Curta, compartilhe e comente. Você já foi humilhado por alguém que achou que era melhor que você? Aqui, todos os dias tem novas histórias que mostram que caráter vale mais que status.